A Arábia Saudita, que volta a disputar o Mundial após 12 anos, será o tema deste curta documentário, produzido por alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Pedro Afonso Pereira Goldoni, localizado em Sangapuitã, distrito de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, sob a orientação dos professores Jonas de Souza e Sônia Barbosa. O objetivo do trabalho é conhecer algumas características do país árabe e conhecer um pouco mais sobre o Oriente Médio. Dentre as metodologias utilizadas, destacam-se a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e entrevista. O curta documentário foi rodado na fronteira entre as cidades de Ponta Porã, Brasil, e Pedro Juan Cavalheiro, Paraguai. Fronteira marcada pela multiplicidade identitária pela condição fronteiriça. Aqui, povos convivem diariamente no trânsito entre as duas cidades. A fronteira possui um grande número de árabes que se dedicam majoritariamente ao comércio. Para conhecer o Oriente Médio a partir dos árabes, convidamos o Sr. Samir Salem, libanês, morador há 30 anos na fronteira e é empresário, para falar sobre o assunto. A Copa do Mundo foi criada em 1928 pelo francês Jules Rimet. A primeira Copa do Mundo ocorreu em 1930, tendo o Uruguai como campeão e também país sede da competição. A Arábia Saudita, cujo nome oficial é Reino da Arábia Saudita. O país muçulmano se encontra no Oriente Médio, no continente asiático. Tem 41 cidades, nas quais possa ultrapassar cerca de 1 milhão de habitantes. Sua culinária se caracteriza basicamente de frutos secos, pão e especiarias. A sua religião, os muçulmanos seguem os fundamentos de Maomé, criador do islamismo. Na economia, sem dúvidas, o petróleo é o propulsor, já que os países do Oriente Médio produzem cerca de 30% do petróleo mundial. No esporte, principalmente no futebol, a Arábia Saudita não tem grandes conquistas. Possui um histórico de 13 partidas, 9 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Apesar da fronteira ser um país com muitas diversidades culturais e com migração muito alta, não conseguimos encontrar o saudi árabe. Por isso resolvemos entrevistar um árabe, por conta de sua cultura, religião e economia serem praticamente iguais. A Arábia Saudita é uma região extremamente conservadora em relação às mulheres e os costumes que as envolvem. O futebol, antigamente, é considerado um esporte masculino. O popular jogar bola é coisa de guri. Considerando esses dois fatos, em sua opinião, como a mulher é vista quando é relacionada ao futebol? O futebol na Arábia Saudita, ele mais, na verdade, é para os homens aí, para os jovens lá que jogam. Hoje o futebol, ele é um esporte relacionado só aos homens. As mulheres hoje, ela tem direito a ir ao campo de futebol para assistir. Mas em outros tipos de esporte, as mulheres hoje elas estão se desenvolvendo um trabalho excelente para isso. E em relação ao passado, assim, se a gente voltar 10 anos atrás, o futebol ele continuaria da mesma forma para as mulheres? Não, o que passou, na verdade, já passou. Hoje tem uma política, tem uns governantes mais abertos ao mundo, assim, lá ele enxerga bem diferente, e estão autorizando vários segmentos para as mulheres para entrar na vida esportiva. E como hoje a grande vitória da mulher na Arábia Saudita, acredito, ela adquiriu uma carteira de CNH e dirigiu o carro. Essa é uma grande vitória que tivemos aí no mundo árabe, por exemplo, aí, principalmente a mulher da Arábia Saudita. Uma das características do ser humano é rotular e dividir. Esse fato faz com que a sociedade dê um nome e estereótipos a indivíduos, etnias e culturas. Alguns são ofensivos, tais que caracterizam a xenofobia. Em sua opinião, qual o motivo dos saudi árabes serem vistos com maus olhos pelas outras sociedades do mundo árabe? Os povos lá da Arábia Saudita, lá, ele, na verdade, ele ainda está saindo daquele do deserto. E ele está se desenvolvendo uma maneira lá, um
uma maneira bem diferente de outros países. Hoje é diferente, hoje não é mais como antigamente. Ainda tem povoado lá, ainda meio distante dos centros grandes, mas hoje está se adaptando lá e está sendo reconhecido como uma maneira diferente lá de viver, construir uma família diferente. Em sua opinião, o senhor concorda que as mulheres não participem de competições esportivas como, por exemplo, o futebol? Não, eu concordo que a mulher tem que participar em tudo. E que hoje está sendo feito em várias etapas. Mas é claro que é. Num país ele diferenciado lá, não pode também, né, chega e fazer como outros países, como vamos dizer, como aqui o Brasil, aí, entendeu? Porque é um país que tem regras, leis diferentes, mas eu concordo com você hoje que a mulher tem que participar em tudo. O brasileiro possui um sentimento profundo pelo futebol, o que se observa em cada lugar do país, aonde você for a um campo de futebol. Em sua opinião, o mundo árabe possui esse mesmo sentimento ou gosto pelo futebol? É maior ou menor na região onde o senhor viveu? Não, vamos dizer assim, no mundo árabe, tudo lá tem campos de futebol igual aqui, tem times regionais, municipais, estaduais, aí, nacional, e participam em tudo que se imaginar. Por isso lá tem a Copa Ásia também, que é um campeonato igual à Copa América. Participa e para isso lá tem vários jogadores aí do mundo árabe que atuam no futebol internacional, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e muitos jogadores também que atuam nos países árabes também são jogadores brasileiros. E o futebol, ele seria um esporte, vamos dizer assim, mais nativo, como aqui no Brasil, tipo, o futebol é tudo basicamente do esporte aqui. Lá teria algum outro esporte que fosse o mais famoso ou esse é o esporte mais famoso? O futebol é um esporte favorito do mundo inteiro, principalmente também no mundo árabe também lá. O futebol ele realmente é o mais disputado campeonatos e mais que as pessoas mais participam é futebol mesmo. O senhor poderia falar sobre a Associação de Árabes da Fronteira? A Associação Árabe da Fronteira foi criada nos anos 88. E ela tem local, tem sede, foi doação da Prefeitura de Ponta Porã para a Associação Árabe da Fronteira, aí, na saída para Antônio João. Aí. Tem construção, o salão, tem já o salão quase está pronto lá e tem uma diretoria aí. Está meio parado, mas estão pensando melhorar de novo e voltar na atividade lá. E faz um tempo aí, tem um presidente lá e tem diretoria, mas está meio parado. Mas estão pensando de novo reativar tudo de novo. Apesar das diferenças entre os países do Oriente Médio, há um sentimento de união entre esses países dessa região quando estão fora? Como, por exemplo, são vários países diferentes da região do Oriente Médio. Esses países, quando eles essas pessoas, quando estão em outros países, elas têm esse sentimento de união pelo fato de serem da mesma região? Sim, com certeza. Por exemplo, aqui na nossa fronteira, poucas nacionalidades dos países árabes que tem, mas tem 3 ou 4 nacionalidades, mas sempre estão juntos, sempre tem o mesmo sentimento. E principalmente no momento de oração de sexta-feira se junta todo mundo lá, não tem diferença de nacionalidade, mas a religião também se junta a todos eles, sim. A religião então seria o fator que une vocês? Não só a religião, mas a nacionalidade e da comunidade árabe em geral, ela tem certos dias que se juntam, se conversam, trocam assuntos aí relacionados aos países árabes lá. Como foi a sua adaptação em relação aos costumes daqui no momento em que houve um encontro, esse choque entre a sua cultura com a cultura ocidental? É completamente diferente a cultura de lá relacionada à cultura daqui no Brasil ou na América do Sul. Mas a gente praticamente não fica bem
assim, que eu vou te falar, não fica bem assim, diferente lá. Porque a gente chega aqui, tem raiz aqui, tem família aqui, tem parente, aí a gente fica bem fácil para nós se adaptar. O senhor poderia fazer uma análise relacionada ao modo de vida daqui e comparando o modo de vida com alguns países árabes, como vantagens e desvantagens? A vida aqui é completamente diferente de lá. Os costumes, a cultura, a dificuldade para chegar aqui e se adaptar com a língua, com a população, não encontrar os parentes, aí já fica meio difícil. Mas com o carinho da população em geral aqui, a pessoa acaba se adaptando, com certeza. Quando o senhor se mudou para a fronteira, o senhor já tinha essa noção dessa cultura tão diversificada que se encontra aqui? Sim, eu tenho certeza que tudo diferente aqui, porque também aqui são várias culturas também que se envolve vários povo de várias nacionalidades. Mas a gente acaba chegando aqui, a gente vai ter que se adaptar, porque também a gente encontra alguns membros da nossa comunidade aqui, com a ajuda deles a gente se adapta aí na fronteira. E entre todas essas áreas da cultura daqui, qual o senhor se adaptou mais? A culinária, o idioma ou a forma de organizar a nossa sociedade? De cada parte, pouco a pouco, a gente se adapta. A cultura árabe ela é completamente diferente. E muitos árabes fica difícil para eles encontrar, principalmente os mantimentos que a culinária árabe, sim, mas tudo vem lá de fora. Aí aqui não se produz aqui, mas vem a maioria tudo lá de fora. Mas fica fácil para se adaptar, principalmente a culinária. Qual a Copa do Mundo que mais te traz lembranças marcantes da seleção árabe e qual a lembrança é essa? E por que ela se torna tão marcante para o senhor? É porque a gente fica muito feliz quando a gente vê um país lá da nossa comunidade árabe lá tá participando. E realmente fica um carinho maior para torcer por eles. E a gente estamos torcendo lá. Em geral a gente torce, claro que é pelo Brasil, o país que a gente vive. Mas participação de um país árabe a gente sabe que não chega no final. Mas como já o Brasil sempre foi um grande campeão, e a gente fica na torcida pelo Brasil. Mas outros países, com certeza, país árabe que participa, a gente já fica aquele carinho maior também para participar, assistir a Copa e não importa o horário também. E nessa Copa, qual que o senhor vai torcer? Brasil ou o país nacional do senhor? Olha, da Arábia Saudita, acredito, acho que, não sei qual país mais, acho que é Egito que está participando, parece, mas vamos torcer para o Brasil, certeza. Então, quando nós começamos a fazer nossas pesquisas, assim, para esse documentário, uma das coisas que a gente percebeu foi um grande uso da palavra al. O que ela significa? Antes de todas as outras palavras, como por exemplo Al-Qaeda e tantas outras palavras que o vocabulário árabe apresenta. Olha, é uma palavra que realmente ela é muito falada, esse aqui, em vários termos, em várias conversas, antes de um montão de palavras aí que ela é feita e falada. Como, mais ou menos assim vai ficar. E esse painel que está atrás do senhor, ele significa o quê? O que está escrito nele? Esse aqui são palavras de cada terço do Alcorão. São início de cada terço, uma palavra desses aí. Então, muitos muçulmanos aí fala reza ou conta ou fala essas palavras aí, lembrando todos os terços do Alcorão. Allah, la ilaha illallah, al-hamd, al-sabr, al-ghufr, al-iman, são umas do que tem aí nesse quadro. São palavras, então, religiosas, como se fosse uma oração. E ela é bem famosa no país. Sim, com certeza. É como se fosse um Pai Nosso, então. Exatamente, mais ou menos assim.